A liberdade de imprensa no Brasil, tema importantíssimo para a vida de todos nós, é uma questão que está em debate insistentemente no nosso país e vamos entender como é que estão as coisas, qual é a possibilidade de que isso venha a ser ainda mais restrito no Brasil. Quem conversa com a gente aqui é o professor René Ariel Dotti, professor por 30 anos da Universidade Federal do Paraná, um dos juristas mais renomados do Brasil e advogado há 50 anos de trabalho nessa área, e principalmente de atuação política na causa da liberdade, no período principalmente do governo militar, defendendo as pessoas ou defendendo teses também, como ele fez por tanto tempo. Doutor René Dotti, tem risco ou nós estamos preocupados excessivamente? A cada momento tem alguém falando aí que deve haver alguma comissão, algum marco. Bem, eu queria cumprimentá-lo e também os telespectadores e dizer da importância da escolha do tema, cumprimentar a produção do programa, porque a liberdade de expressão, em especial a liberdade de imprensa, é nos dias correntes um tema recorrente, um tema permanente, porque constantemente se fala, inclusive em projetos e tentativas de estabelecer o que chamam de marco regulatório da liberdade de imprensa. Nada mais é, na minha opinião, do que um eufemismo e que se pretende, com essa expressão, amordaçar a liberdade de imprensa que, como dizia já Rui Barbosa, a sua palavra está viva ainda, que a imprensa é a vista da nação e que pela imprensa se verificam, então, os problemas, as virtudes dos governos e dos administradores dos governos. E eu tenho a sensibilidade aberta para esse assunto, porque na época da ditadura, inclusive, eu defendi vários jornalistas, trabalhei em jornal uma época também, no Diário do Paraná, e principalmente os jornalistas da Última Hora, que se instalou aqui em Curitiba, e pela liberdade de expressão do jornal Última Hora na época também, e dos vários jornalistas que integravam a sua equipe, o governo militar instaurou um processo criminal acusando-os de subversão da ordem, né? Então pode ver que o assunto na ditadura ganhou um relevo excepcional com a censura imposta aos jornais e demais meios de comunicação e que foi liberado gradualmente. Eu lembro muito bem que a censura estabelecida de modo radical a partir de 1968, número 5, ela caiu em 1979, quando se revogou esse ato institucional. E aí, a partir daí, a imprensa ficou aberta para os primeiros temas, proteção do consumidor e proteção do meio ambiente. Foram os primeiros, antes dos temas políticos, que surgiram após a queda da censura. Como é importante a gente entender, porque se fala da liberdade de imprensa como se fosse apenas uma questão de gosto, da possibilidade do jornalista escrever o que ele quiser e tudo mais. Mas há uma relação que eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender entre desenvolvimento, progresso e democracia. Países fechados politicamente não avançam. Tem avanços temporários. O Brasil teve um milagre econômico a partir de empréstimos, mas é uma situação isolada que não se sustenta no tempo. O que é que relaciona a liberdade de imprensa, a democracia com o desenvolvimento? Em primeiro lugar, com a pluralidade de ideias, com a defesa livre, a defesa ampla, sem risco de interdição do pensamento, das ideias, sejam elas científicas, sejam elas culturais. De modo que o Estado democrático de direito precisa, sim, sem dúvida nenhuma, de ter como oxigênio permanente essa liberdade de expressão que se manifesta através dos meios de comunicação, o jornal, o rádio, a televisão, etc. E é evidente que um regime democrático que pressupõe a participação de todos na vida pública, porque a característica das ditaduras é que o governo e o Estado seria o ente poderoso, não permitindo que os cidadãos pudessem colaborar de uma maneira direta com a administração dos problemas do Estado. E na democracia, não. No Estado democrático, não. O cidadão participa da administração pública, quer através de representantes eleitos, deputados, vereadores, senadores, quer através, inclusive, de iniciativas próprias. Como nós tivemos há pouco tempo agora, a chamada lei da ficha limpa. Ela resultou de um projeto de lei
de iniciativa popular. Não foi oriundo do Congresso, foi oriundo da população. E que se converteu, portanto, num marco de ética política, como nós temos visto e você sabe muito bem. De modo que se a Constituição nossa não garantisse essa participação popular, nós não teríamos a lei da ficha limpa, porque as preocupações e, de certa maneira, lamentavelmente, um certo corporativismo no Parlamento Nacional não daria liberdade para que um projeto dessa natureza tivesse seu nascimento e seu curso. A extinção da lei de imprensa, ela criou realmente um vazio institucional que teria piorado a situação do jornalista na fragilidade diante de ações que possam restringir o seu trabalho? Eu tenho me preocupado com esse assunto desde o julgamento que houve pelo Supremo Tribunal Federal. E eu colhi alguns elementos, e um deles que eu tenho aqui é um editorial da Gazeta do Povo, do dia 4 de maio de 2009, que o julgamento foi 30 de abril, né? Então, o título desse editorial é muito sugestivo. Com o joio, foi-se o trigo. E diz o editorial: o direito de resposta era regulado de forma bastante equilibrada na lei de imprensa. Sem ela, qual será o procedimento a ser adotado daqui para frente? A sociedade terá à sua disposição um mecanismo tão célere? E diz aqui que os ministros da Suprema Corte preferiram não separar o joio do trigo. E uma decisão que nos pareceu muito mais política do que jurídica. O que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: na minha percepção, houve um erro de estratégia, digamos, da classe jornalística de modo generalizado. Porque, a pretexto de que a lei era do tempo da ditadura militar, toda ela era imprestável. Mas, na verdade, a lei de imprensa tinha disposições muito melhores, muito mais favoráveis à liberdade de imprensa do que o Código Civil e o Código Penal. Por exemplo, na lei de imprensa, a chamada prescrição, isto é, o tempo de um processo durar, não podia ser superior a 2 anos. Prescreveria o processo, arquivaria o processo, se não tivesse um julgamento em 2 anos. Isso agora é muito mais pelo Código Penal. De acordo com a lei de imprensa, quando houvesse uma publicação ofensiva, abusiva, o processo ocorreria no local de onde saiu essa notícia. Por exemplo, na sucursal de um jornal, na redação do jornal, na televisão. Enquanto que pela lei Código Civil e pelo Código Penal, é onde essa notícia se manifesta e que atinge o interesse da suposta pessoa ofendida. Eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, denunciando esse problema daqueles processos da Universal do Reino de Deus, isso uns anos atrás, não sei se você lembra, mas houve vários processos em vários pontos do país, porque em vários lugares haveria então a repercussão daquele fato. O que foi a reação, parece que orquestrada, mas evidente, da igreja, claro, para diversos processos em vários lugares com relação ao mesmo fato, contra a mesma jornalista e o mesmo jornal. Então, isto realmente é um absurdo, que é permitido pela lei nova, pelo Código Civil, pelo Código Penal. Então, os excessos, as surpresas que a gente tem aí no noticiário diário de decisões, muitas vezes com indenizações milionárias a jornalistas por questões pequenas, isso pode ser pela falta de uma legislação clara que dê a cada juiz a possibilidade de pensar? Claro que sim. Na sua própria forma de ver? Claro que sim, porque não se trata de uma lei específica de imprensa para criminalizar a liberdade. Trata-se, e sempre sustentei essa necessidade de uma lei para estabelecer as garantias fundamentais dessa liberdade. E entre elas a garantia de que não pode haver um processo criminal e um processo civil que diferenciem o jornalista do cidadão comum. Ou melhor, a atividade do jornalista é diferenciada do cidadão comum. A ofensa que o cidadão comum pode praticar tem uma gravidade. A do jornalista tem outra gravidade, de modo que são universos distintos em relação aos abusos. Por isso que uma lei de imprensa, no meu entendimento, que garanta essa liberdade melhor, jamais poderia ser considerada como autoritária. Porque o argumento de que era fruto da ditadura não é suficiente, porque houve várias leis naquele período que são muito boas leis. Por exemplo,
a lei que estabelece a ação popular. Qualquer cidadão pode promover uma ação contra ato do poder público em relação de ilegalidade ou abuso, e é uma lei dos anos 60 e, portanto, dentro do período da ditadura militar. Então, o argumento não convence, e, usando uma expressão comum, eu acho que uma grande parte de jornalistas não foi bem orientada dentro dessa manifestação massiva, e que a revogação pura e simples, no meu entendimento, caracterizou um erro judiciário. Isso eu tenho dito. Nós vamos para o intervalo, já continuamos conversando aqui hoje com o professor, jurista, advogado, doutor René Yaldotti. Já voltamos.